Ministra Carmen Lúcia rejeita pedido de liberdade da defesa do deputado Jorge Pisciani. Restaurados dispositivos de norma da Anvisa que proíbem a adição de aroma e sabor a cigarros. Ministro Luiz Fux arquiva denúncia contra a deputada federal Maria do Rosário por crime de falsidade ideológica eleitoral. Polícia Federal faz 32 operações para tentar cumprir mandado de prisão de Cesare Battisti. Operação cumpre mandados no escritório do advogado do homem que deu uma facada no presidente eleito Jair Bolsonaro. Não recebeu a restituição do imposto de renda este ano? Sinal de que você caiu na malha fina. E se não acertar as contas com a Receita Federal, pode ter muita dor de cabeça no futuro. Olá, boa noite. Boa noite. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o habeas corpus que pedia a revogação da prisão preventiva do deputado estadual do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani. Para a ministra, o objeto de questionamento é uma decisão liminar de ministro do Superior Tribunal de Justiça. A repórter Viviane Novaes, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Oi, Viviane, boa noite. Oi, William. Boa noite a todos. Olha, o deputado Jorge Pisciani foi denunciado no âmbito da Operação Cadeia Velha, que investiga aí o pagamento de propina por empresários do setor de transporte de passageiros a deputados estaduais do Rio de Janeiro. A ministra Carmen Lúcia afirmou que o pedido de habeas corpus ainda não foi concluído lá no STJ. Ela ainda lembrou na decisão que a segunda turma do Supremo já concedeu prisão domiciliar humanitária a Pisciani, que tinha feito aí uma cirurgia para a retirada de um tumor. Ô, Viviane, a ministra também decidiu restaurar a norma da Anvisa que proíbe a adição de aroma e sabor ao cigarro, não é isso? Qual foi o motivo? Olha, William, é bom explicar. A proibição de aroma e sabor em cigarro tinha sido suspensa pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aqui em Brasília. Mas a Anvisa recorreu no STF e a ministra Carmen Lúcia voltou com a proibição. A relatora, na sua decisão, lembrou que em fevereiro deste ano, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a validade da resolução da Anvisa que proibiu aí a fabricação de cigarros com aditivos. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento de denúncia contra a deputada federal Maria do Rosário pela suposta prática do crime de falsidade ideológica eleitoral. O pedido de arquivamento foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República, que havia solicitado a instauração do inquérito. Segundo os autos, em acordo de colaboração premiada na Operação Lava Jato, o executivo Alexandrino de Salles Ramos de Alencar disse que a deputada federal teria pedido doação eleitoral no valor de R$150 mil à Odebrecht, pagos por meio do setor de operações estruturadas da empresa nas eleições de 2010. Após o cumprimento das diligências, a Procuradoria-Geral verificou que não havia como comprovar a denúncia e pediu arquivamento. A Polícia Federal fez até agora 32 operações para tentar localizar o italiano Cesare Battisti. Ele teve a prisão determinada na semana passada pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal e é considerado foragido. A Polícia Federal divulgou no último domingo 20 retratos de possíveis disfarces do terrorista italiano. Ele foi condenado em seu país pelo assassinato de 4 pessoas na década de 70. A Itália fez no ano passado um novo pedido de extradição. O STF já havia decidido, em 2009, aprovar a repatriação, mas o então presidente Lula permitiu a permanência dele no Brasil. A palavra final em casos de extradição é do presidente da República. O presidente Michel Temer decidiu na sexta-feira passada autorizar a devolução do italiano. A medida não foi cumprida porque o europeu já estava foragido. Em coletiva hoje, o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galouro, falou sobre o caso. Nós já acionamos várias polícias internacionais, as polícias da América do Sul, o Centro de Cooperação Policial Internacional no Rio, com aquelas cinco países já estão trabalhando nisso também, a Interpol trabalhando nisso. Se você considerar o nosso histórico, em 2015 nós batemos um recorde de prisão de foragidos internacionais no Brasil. E temos mantido esse número bastante alto. Eu acredito sim que ele vai ser encontrado.
Eu não sei se é no território brasileiro, mas ele será encontrado. Nesta sexta-feira, a Polícia Federal de Minas Gerais cumpriu mandados de busca e apreensão no escritório de Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, um dos advogados de Adélio Bispo de Oliveira, autor da facada contra o presidente eleito Jair Bolsonaro. A operação foi realizada no inquérito que apura se mais pessoas participaram do ataque. Ao todo, 15 agentes participaram da ação que busca identificar quem paga a defesa de Adélio. Em setembro, o advogado afirmou que estava sendo pago por uma pessoa que quis ajudar o autor da facada. O diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro, afirmou nesta sexta-feira que a investigação sobre o possível envolvimento de mais pessoas no ataque à faca sofrido em setembro pelo presidente eleito Jair Bolsonaro está próxima de ser concluída. A Advocacia Geral da União recorreu da decisão que suspendeu ontem o acordo entre a Boeing e a Embraer e pediu a cassação da liminar expedida pela Justiça Federal em São Paulo. O pedido foi apresentado ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região e deve ser analisado pela desembargadora Terezinha Caserta, presidente da Corte. No pedido, a AGU explica que a manutenção da liminar poderia gerar grave lesão à ordem público-administrativa e à economia pública, além de violar o princípio constitucional da livre iniciativa, uma vez que configuraria intervenção estatal em momento de tratativas comerciais entre empresas privadas. Também argumentou que a suspensão viola o princípio da separação de poderes. Mais transparência nos investimentos aplicados na educação. O Ministério Público Federal e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, assinaram um termo de cooperação técnica para aumentar a fiscalização na aplicação dos recursos. A Constituição determina uma receita mínima que deve ser destinada à educação. Com o acordo, o FNDE vai dar acesso à sua base de dados para o Ministério Público e criar programas para incentivar os estados, o Distrito Federal e os municípios a manter as informações atualizadas. A partir dos dados, o MPF vai propor recomendações ou ações judiciais contra os prefeitos e governadores que não estiverem cumprindo a lei. Segundo a Constituição, o governo federal deve aplicar pelo menos 18% dos impostos arrecadados em educação. Já os estados, os municípios e o Distrito Federal são obrigados a destinar 25% desses valores. Um estudo feito pelo próprio FNDE mostra que a maior parte dos governos não cumpre a lei. E daqui a pouco, o que fazer se você caiu na malha fina da Receita? De uma forma geral, ele realmente tem um problema bem grande e o ideal é que realmente ele acerte a situação dele perante o fisco. A Receita Federal pagou nesta semana o 7º e último lote de restituições do Imposto de Renda 2018. Quem não recebeu, deve ficar atento. Segundo a Receita, 628 mil declarações caíram na malha fina por inconsistências nas informações prestadas. Reginaldo andava desconfiado. Nada de restituição do imposto de renda. Aí recebeu a notificação da Receita Federal. Caiu na malha fina. Descobriu uma diferença de R$ 800 entre o valor que ele declarou sobre plano de saúde e o que a operadora informou à Receita. Reginaldo correu logo para resolver a pendência. Eu tive que resolver logo com urgência essa pendência junto à Receita, até porque resolveria logo a minha pendência junto à Receita Federal e também para receber a minha restituição de imposto de renda. Informação errada sobre despesa médica é um dos maiores motivos da malha fina deste ano, segundo a Receita Federal. Mas o principal é a omissão de rendimentos, como salário e aluguel. Para saber se está na malha fina, o contribuinte não precisa esperar notificação. Pode acessar a página da Receita Federal na internet e procurar o extrato de processamento da declaração. Para isso, é preciso criar um código de acesso na própria página. Se não tiver como regularizar a situação, o contribuinte está sujeito a um processo de execução fiscal. E se sonegou imposto, pode ter muita dor de cabeça. Impossibilidade de participar de licitação, dificuldade para poder receber a herança antes de quitar o débito, vender os seus bens, muitas das situações eles pedem essas certidões negativas de débitos, participar de concursos públicos. De uma forma geral, ele realmente tem um problema bem grande e o ideal é que realmente ele acerte a situação dele perante o fisco. Este contador alerta, se não caiu agora na malha fina, o contribuinte pode cair depois.
Por isso, ele deve monitorar a situação fiscal dos últimos 5 anos. Quando o contribuinte entrega a declaração, ele precisa estar acompanhando a situação dessa declaração para evitar essas possíveis malhas finas que existem, né? Divergência de recebimento, divergência de plano de saúde, de despesa médica, tudo isso é importante que o contribuinte faça esse acompanhamento dessa declaração. A comarca de Mariana marcou para o dia 25 de janeiro de 2019, a partir de 1h30 da tarde, uma audiência pública de instalação da correição originária geral no salão do Tribunal do Júri. Na audiência pública são recebidas denúncias, reclamações ou sugestões sobre a execução dos serviços do foro judicial, dos juizados especiais, dos serviços notariais e de registro, da Justiça de Paz, da Polícia Judiciária e do Presídio da comarca. A fiscalização é feita anualmente pelo diretor do foro e, em determinadas situações, com o apoio de uma equipe da Corregedoria Geral de Justiça para verificar a regularidade dos serviços e apurar denúncias, reclamações e sugestões. O Conselho de Administração do Superior Tribunal de Justiça aprovou a regulamentação do teletrabalho no tribunal. De acordo com a resolução que regulamenta o trabalho à distância, o limite máximo por setor para servidores em teletrabalho é de 30% da respectiva lotação. Em casos excepcionais, pode haver um aumento para 50%, dependendo dos ministros ou dos gestores encarregados. O presidente do tribunal, ministro João Otávio de Noronha, afirmou que para os servidores o trabalho à distância deve economizar tempo e reduzir as despesas de deslocamento. Já o tribunal ganha em eficiência e diminui os custos com recursos materiais e equipamentos. Quem optar por essa modalidade terá uma meta de desempenho 20% maior em comparação ao trabalho presencial. A prioridade para a realização do chamado teletrabalho é dos servidores com deficiência ou que possuam filhos com deficiência, além de gestantes e lactantes. A resolução proíbe o regime de teletrabalho para servidores em estágio probatório ou que tenham sofrido penalidade disciplinar nos 2 anos anteriores. A Justiça de Goiás expediu um novo mandado de prisão contra o médium João de Deus, desta vez por porte ilegal de arma. A Polícia Civil de Goiás e o Ministério Público convocaram a imprensa hoje para passar as informações das investigações do caso. Repórter Adriana Cardoso tem mais informações. Oi, Adriana, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Pois é, hoje a Polícia Civil de Goiás fez mais uma busca em 3 residências de João de Deus. Os policiais encontraram medicamentos, uma mala de dinheiro e pedras que os policiais acreditam ser esmeraldas, mas essas pedras ainda vão passar por perícia. Tudo isso estava escondido em um fundo falso de um guarda-roupa. Esse fundo falso também dá acesso a um porão onde havia um cofre vazio. Agora serão apuradas também denúncias de lavagem de dinheiro e porte ilegal de armas. João de Deus já é investigado por estupro, estupro de vulnerável e violação sexual mediante a fraude. O Ministério Público já recebeu mais de 500 relatos de mulheres que acusam o médium de abuso sexual. A Polícia Civil já colheu 16 depoimentos. Desses 16 depoimentos, instaurou 9 inquéritos e um desses inquéritos já foi concluído e enviado à Justiça ontem à tarde. Segundo o delegado André Fernandes, esse inquérito que foi concluído é o que deu sustentação ao pedido de prisão do médium João de Deus. João de Deus se entregou à polícia no último domingo e desde então está preso no complexo da Polícia Civil em Goiânia. Érica, William. Obrigada, Adriana. E daqui a pouco, os direitos de quem vai usar o ônibus para viajar. Se alguma coisa não sair como planejado, o passageiro tem direito de reclamar. Festa de fim de ano é sinônimo de viagem para muita gente. E um dos meios de transportes mais usados ainda é o ônibus interestadual. Com um número maior de passageiros em relação aos dias normais de funcionamento, é importante seguir algumas dicas para evitar imprevistos. Só na rodoviária interestadual de Brasília, a estimativa da administração é de que quase 70 mil pessoas passem pelo local até o Natal. Os destinos mais procurados são
Goiânia, São Paulo, Natal, Rio de Janeiro e Palmas. Vim de Goiânia, mas estou indo para a cidade do interior, Cristalina. Nós vamos lá para o interior de São Paulo, uma cidadezinha de 10 mil habitantes. Toda feliz para ver minha filha com minhas netas. O movimento não é só no Distrito Federal. Durante o feriado, milhares de pessoas devem passar pelas rodoviárias de todo o país. E como o número de passageiros é maior do que em dias normais de funcionamento, é importante seguir algumas regras para evitar transtornos e ter uma viagem tranquila. Primeiro, conferir se a viagem foi confirmada pela empresa de transporte. Chegar com pelo menos 1 hora de antecedência para o embarque. Não esquecer documentos pessoais, como RG e CPF. As malas despachadas devem pesar até 30 quilos. Para mais segurança, o passageiro pode lacrar a mala. E se for viajar com criança, os cuidados são redobrados. Somente pais, avós e tios são responsáveis pelo menor. Padrinhos, primos e amigos, por exemplo, só podem levar uma criança com autorização judicial emitida pela Vara da Infância. Já as empresas de ônibus são obrigadas a seguir as regras da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e do Código de Defesa do Consumidor, para garantir a segurança e a qualidade do serviço. Mas se alguma coisa não sair como planejado, o passageiro tem direito de reclamar. Se o consumidor for surpreendido com atraso ou cancelamento, a empresa de ônibus é obrigada a fornecer alimentos, meio de comunicação e, em casos extremos, local para hospedagem. O passageiro também pode escolher o ressarcimento do valor pago pelo bilhete. Dona Adalgisa ficou atenta a todos esses detalhes, mas se esqueceu de reservar antecipadamente a passagem de conexão entre Brasília e Minas Gerais. Deveria ter uma época dessa, deveria ter ônibus a mais, entendeu? Para não acumular tanto a viagem da gente, entendeu? Deixar para comprar ou reservar a passagem na hora do embarque é realmente arriscado, segundo essa advogada especialista em direito do consumidor. Isso porque as empresas podem vender todos os bilhetes antecipadamente e, por lei, são obrigadas a reservar até 2 vagas para pessoas com mais de 60 anos de idade para viajar de graça. Para embarcar, ele já vem com o bilhete de isenção, porque ele já pediu anteriormente que tem que comprovar que tem renda familiar de até 2 salários mínimos. Então, ele chega para o embarque, ele tem o direito a ter essa poltrona disponibilizada para ele. O portal do Tribunal Superior Eleitoral oferece ao eleitor vários serviços online e gratuitos, dentre eles certidões e estatísticas. Os serviços disponibilizados ao eleitor estão principalmente na aba Eleitor e Eleições, que se encontra na barra superior da página eletrônica www.tse.jus.br. Na área de certidões, o eleitor pode imprimir e validar certidões de crimes eleitorais e certidões negativas de alistamento e de quitação eleitoral, além de consultar certidões de filiação partidária. Lembrando que para emitir ou validar esses documentos pela internet, é necessário preencher todos os campos do formulário de emissão ou validação. Já na opção de serviços ao eleitor, é possível acessar links de cartórios e zonas eleitorais, Disque Eleitor, Eleitor no Exterior, Justificativa Eleitoral, Restituição de multas e Título de Eleitor. Em eleições, há informações de contas eleitorais das eleições gerais, municipais e suplementares. O funcionamento da urna eletrônica também pode ser consultado nessa aba. No link Estatísticas, o cidadão tem acesso a relatórios de eleições desde 1945. Todos os serviços disponíveis na homepage do TSE são gratuitos. Os documentos também podem ser impressos. Vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é Fernanda Porto. Boa noite, Fernanda. Conta pra gente das últimas.
Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa o giro falando de uma decisão da ministra do STF, Rosa Weber, que negou medida liminar no mandado de segurança que buscava manter a criação de cargos de desembargador na Bahia. Ainda na decisão, a ministra determinou a notificação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, para que preste informações sobre o caso em 10 dias. E a força-tarefa da Operação Lava Jato do Ministério Público Federal denunciou 42 pessoas envolvidas em um esquema criminoso na construção da sede da Petrobras na Bahia. As investigações apontam que houveram pagamentos de propina e contratações fraudulentas entre 2009 e 2016. Entre os denunciados estão os 3 ex-presidentes da Petros, Wagner Pinheiro de Oliveira, Luiz Carlos Fernandes e Carlos Fernando Costa. Ainda falando sobre desdobramentos da Operação Lava Jato, Fabrício José Carlos Queiroz, ex-motorista e ex-assessor do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro, faltou pela segunda vez a um depoimento marcado na sede do Ministério Público Estadual no Rio de Janeiro. O nome de Fabrício Queiroz aparece em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, anexado à investigação que resultou na Operação Furna da Onça, que trata sobre pagamentos de propina. E a Justiça Federal atendeu ao pedido do Ministério Público Federal no Amazonas e determinou à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a reestruturação de bases de proteção a índios isolados no Amazonas. A ação civil pública demonstrou a precariedade de estrutura física e de pessoal para garantir a segurança desses índios que ficam isolados. E o STJ suspendeu liminar que obrigava Correios a atuar em alguns endereços na capital paulista. A decisão é em razão dos constantes assaltos nas áreas de risco. O giro fica por aqui, você em casa já sabe, mas eu sempre lembro você, quer rever alguma de nossas reportagens? Só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigada, Fernanda. Juntos somos completos. Esse é o slogan da campanha de fim de ano da TV Justiça. E agora a gente convida você a acompanhar mais um vídeo especial que será exibido na nossa programação e também nas redes sociais da emissora. Confira. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana. Boa noite, continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê na segunda-feira.